nós tínhamos formado ano passado uma corrente muito boa, maravilhosa, de uma corrente de meditação, uma corrente energética que esta corrente sustenta muito a pessoa que está participando e que está ligado ou ligada. Então, nós vamos recuperar logo, logo essa corrente espiritual, porque através dessa corrente energética espiritual, nós recebemos ajuda e apoio dos irmãos maiores de outros planos, da fraternidade branca universal, que é responsável para ajudar aqueles que estão no caminho espiritual. A finalidade e a meta não é apenas acreditar, mas a finalidade e a meta é realizar em si, quer dizer, sentir. Vamos supor, se eu sempre falo, você não é corpo, você não é mente e você não é corpo, você é consciência. Aí você pode, de um lado, você pode acreditar nisso que eu estou, ou desacreditar, como quiser, mas, de outro lado, você pode sentir isso de verdade, não se basear no que eu estou falando, se basear na tua percepção. E para você conseguir esta percepção, que todos podem conseguir essa percepção, para você conseguir esta percepção, você precisa ter um domínio maior sobre a sua mente e uma concentração maior. Quer dizer, a sua mente e a sua personalidade deve estar alinhada verticalmente dentro de você. Você não pode ficar muito esparramado mentalmente, aberto para milhares de informações inúteis, que você fica, no fim, esparramado mesmo com a sua percepção e a sua personalidade, e você perde a consciência espiritual. Você fica só em consciência extremamente materialista, onde percebe unicamente os sentidos físicos. E nós temos mais do que os sentidos físicos. Nós temos sentidos espirituais, sentidos astrais e espirituais, internos. Todos têm. Mas se você vive muito ligado na matéria, muito ligado na percepção dos sentidos físicos, quer dizer, procurando ouvir fofocas, procurando incentivar, buscando os prazeres dos sentidos físicos. Não é que prazer é crime, não é crime, não é nem pecado, mas se você fica buscando isso artificialmente, eu quero mais prazer, mais sentir aquele sabor, comer mais aquilo que eu gostei de comer, mesmo que o teu corpo não precisa. Enfim, tudo aquilo que está ligado aos sentidos físicos. Se você fica muito apegado às percepções dos sentidos físicos, isso faz a tua consciência baixar para nível físico. E aí você não percebe outros espíritos, você não percebe que você não é corpo, e você não percebe que você não é mente.
E aí você acredita que você é o ego, que você é o corpo e você é o ego. Então, esse é um nível muito baixo de vida, é um nível muito inferior, muito apagado e desligado da sua própria realidade. E qual é a sua realidade? A sua realidade é consciência divina, que tem corpo com sentidos físicos, tudo bem. Tem tudo. Você é uma personalidade de múltiplos aspectos que pode se manifestar, viver e se manifestar em muitos níveis de consciência. Você pode ser inventivo, criativo, pode ser inspirativo, pode ter uma sensibilidade artística ou de amor sublime, amor sutil. Amor não é sexo. Eu não estou falando de sexo. E uma pessoa que vive amarrado e apegado ao plano material, aos sentidos físicos, ele perde essas coisas. Ele perde essa sensibilidade, ele perde essa criatividade, ele perde a inspiração, e mais do que os outros, a intuição. Então, para poder ganhar tudo isso de volta, nós devemos ter mais controle sobre a nossa mente. Então, a nossa mente tem que viver, nós temos que viver mais sossegados, mais equilibrados. Não fazer o que não é necessário. Fazer tudo o que é necessário. Pesquisar tudo o que precisa. Se esforçar para realizar tudo aquilo que a vida exige de você e se esforçar para melhorar todos os seus desempenhos, mas não vender a tua alma para uma atração material, que isso diminui essas qualidades que eu falei antes, que a principal delas é a intuição. Então, por isto se faz meditação. Mas se você, numa meditação, vai ficar boiando, eu estou meditando e não acontece nada. Você não se esforça nada, não sabe onde se esforçar e não acontece nada. Então, é difícil dar um resultado. Bom, pelo menos numa situação assim, você fica de olhos fechados e você recolhe para dentro de você todos os teus sentimentos, todas as tuas percepções e provavelmente seria bom também concentrar a mente no seu interior, no teu eu, buscando o teu eu. Isso já ajuda bastante. Mas existe uma prática, a grande parte dos amigos aqui já conhecem, mas eu vou repetir também para aqueles que não conhecem. Existe uma prática milenar que veio através dos rishis, que são os antigos sábios hindus, que ajuda muito esse desenvolvimento. Que através dessa prática você pode conseguir muita coisa, e uma das coisas principais é você começa a sentir e perceber conscientemente que você não é o corpo, que você não é a mente e você não é o corpo. E esta prática é a respiração. Então, vou explicar como faz. Você, como eu falei,
outras vezes, na meditação, você tem que respirar, tem que sentar de uma forma confortável, tão confortável que você possa esquecer que você tem corpo. Quando você vai dormir, você faz igual, só que deitado. Só que aqui, para meditar, não é para dormir. Tem que ficar atento. E quando o teu corpo está relaxado e tranquilo e confortável, você faz respiração, você deixa o corpo respirar por conta própria. Quer dizer, você não interfere na respiração. Deixa o corpo respirar do jeito que ele quer. Se ele precisa um pouco mais de ar, tudo bem. Depois volta a ficar mais calmo. Deixa o corpo respirar do jeito que ele quiser. Só tem uma coisa: você é o observador. Você não é o corpo. Você não é nem a mente. Você é o observador. Você tem que ficar observando a respiração. É só isso. Só isso. Quer dizer, quando você inala, fica de olhos fechados. Quando você inala, observa com a tua mente, observa a inalação que o teu corpo faz. Depois, quando você inala completamente tudo, se você puder, você espera um instante com o pulmão cheio para afirmar. Depois, quando você exala, você observa a exalação, observa o ar saindo. É só esta prática. Só fazendo isso, mas não 5 minutos. Tem que fazer isso no mínimo 15, 20 minutos. No mínimo 20 minutos. E o ideal, recomendado pelos hindus, é fazer isso 2 vezes por dia. Uma de manhã, uma à tarde ou no fim do dia. Mas qualquer hora serve, qualquer hora. Se você está no metrô, sentado, pode fazer essa prática. Se você está esperando na fila do médico, do dentista, está esperando, pode fazer isso. Em vez de ficar pensando coisas inúteis, que não vão trazer nenhuma utilidade, então, se concentra na respiração, observa. Esta observação é a mais importante. A mais importante é a observação. 15, 20 minutos. E, se puder mais, melhor ainda. Esta prática vai fazer com que você vai começar a perceber que você não é o corpo, porque a consciência, naquele momento, obriga a tua atenção, a tua vontade, e a consciência, que é a observadora, obriga a tua atenção ficar concentrada na mente. Então, essa prática aumenta a tua concentração, a tua força de concentração, e vai desligando aos poucos a tua identidade do grude do corpo. Quer dizer, você vai soltando o apego com o corpo, vai soltando essa
pensamento ou certeza interior, inconsciente, que você é corpo. Aos poucos você começa a perceber que você não é corpo. Quer dizer, você não precisa acreditar nisso. Você realiza, isso é realização, isso que é realização espiritual. Você percebe com a tua percepção como que é o espírito. E, além do mais, desta maneira você consegue desenvolver capacidade de perceber outros espíritos invisíveis. Isso é um processo que tem que ser levado a sério, e isso é uma coisa que vai devagar. Não é em 2 semanas que você vai dizer, eu pratiquei e não senti nada. Não, pode fazer isso algumas boas semanas e você vai perceber um grande progresso, uma grande diferença. Uma grande diferença. É uma transformação inimaginável que acontece com essa prática. Novamente, eu vou dizer, o mais importante da prática é a observação da respiração. Isso é experimentado no mínimo 8.000 anos já, pelos sábios hindus antigos. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Experimenta e você vai ver. Vai causar uma transformação grande na sua vida. Você vai ficar muito mais interiorizado, muito mais consciente de você mesmo. Porque, veja bem, quando você diz eu sou, quando você diz eu sou, você não sabe quem é este eu. Você não se conhece. Você acredita que você é corpo, e o teu corpo acaba morrendo ou ficando doente. Então, pronto, aí você começa a acreditar que a vida acabou. E não é verdade isso. Deus não criou uma maravilha tão gigante, tão espetacular para uma pessoa viver alguns anos e voltar e se aniquilar. Na natureza, tudo tem lógica. E assim, criar um homem inteligente, que trabalha, que constrói, que sofre, que supera, não tem nenhuma lógica que ele vai ser aniquilado no fim. Quer dizer, vai voltar a nada. Não é assim. Tem uma lógica. Uma larva que se transforma em borboleta, ela cria um casulo em torno dela, como se fosse lugar que ela prepara para morrer. E aparentemente ela morre, só que só aparentemente. Na realidade, acontece uma transformação e ela se transforma em borboleta maravilhosa, que depois ela põe ovos, a borboleta, para ser novas larvas. Então, a natureza tem um ciclo lógico de alta inteligência que a nossa mente humana não é capaz de compreender. Não tem os meios, só com meditação muito profunda você começa a chegar às verdades divinas, quando você consegue expandir a tua mente muitíssimo. E para poder expandir a tua mente, tem que fazer essa prática para, primeiro, você descobrir
Primeiro, ter controle sobre a mente, depois descobrir que você não é corpo e você também não é mente. Então, o que é você? Se você não é corpo e você não é mente, o que é você? Então, esse é o grande mistério da vida. Porque você, o teu verdadeiro eu, é luz. O teu verdadeiro não é você, não tem forma, é invisível e infinito. Por isso está escrito na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque Deus também é invisível, é luz, é infinito e eterno. E nós somos iguais. Só que nós ficamos encarnados num corpo físico. E, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, nós começamos a acreditar que nós somos corpos. Por isso que começam as brigas, as guerras, as discórdias, as doenças, a dor, o sofrimento e a morte. Quanto mais sofrimento para o espírito é melhor, porque mais rápido ele vai descobrir que ele não é este corpo. E ele vai se libertar desta ideia que ele é corpo do sofrimento. Nós, na realidade, somos seres livres, nós não temos nenhum tipo de limitação, mas estamos presos no corpo físico por causa de um karma. Só que karma, você tem karma porque você acredita que tem karma. Se você pudesse acreditar de verdade que você não tem karma, então você não teria karma. Tudo depende da fé. Tudo depende da tua crença. Se você assim é construída a natureza. Se você acredita em Deus, Deus te ajuda. Se você não acredita em Deus, ele não te ajuda tanto quanto você. Porque na hora de acreditar, o fato que você desenvolve uma fé em Deus, esta fé trabalha como um canal de luz. E aí você pode absorver ajuda grande que eventualmente pode vir para você do mundo dos espíritos. Agora, se você não acredita, pode vir ajuda, mas muito menos, porque você fecha os canais. É a mesma coisa como você não tem dinheiro, você está morrendo de fome, só que você mora num lugar que em frente da tua casa tem um banco cheio de dinheiro. E o banco oferece para você empréstimos, ou oferece dinheiro de alguma maneira. Mas se você vai dizer, não acredito no dinheiro do banco, não acredito no banco, olha, eu não tenho nada aqui, eu acredito nesse nada que eu tenho. Então, é a mesma coisa. Quando você não acredita em Deus, que você tem o direito, você tem todo o direito. Deus respeita perfeitamente o seu ponto de vista. Ele respeita. Se você não quer acreditar, Deus diz, não tem problema. Essa criatura é parte de mim, um pedaço de Deus que está lá. Deixa ele fazer o que ele quer. Ele quer viver assim. E aí você pode viver muito tempo
na miséria, até que o ego enfraquece um pouco, amolece um pouco, e começa a pesquisar e buscar a verdade. É assim que funciona. Então, você tem que ser buscador da verdade. Não precisa acreditar no que as pessoas falam, no que eu falo, ou que está escrito em algum lugar. Você não é obrigado a acreditar em nada. Você está livre. Mas você não pode usar uma soberba com o seu pensamento e dizer: eu não acredito em Deus, eu já sei. Deus não existe. Eu já sei. Você não sabe nada. Você pode, o máximo que você pode dizer: eu não acredito em Deus, não acredito na reencarnação, mas eu não sei, pode ser que é verdade que eu desconheço. Pode ser. Então, se você deixa uma abertura, uma possibilidade, e não fica afirmando com certeza coisas que você não sabe, porque isso é orgulho. Se você deixa a porta aberta, com certeza vai vir para você uma luz que vai te encaminhar, vai te direcionar para você descobrir o que é verdadeiro dentro de você. Enfim, nós estamos num caminho de busca da verdade que está dentro de nós. E nós temos agora, com esse exercício de respiração, isso é o jeito mais propício, mais eficaz de ter um real progresso até começar a sentir, até começar a perceber de verdade. Quando você vai perceber de verdade, também a tua intuição vai aumentar muito. A intuição vai te guiar.